Senhoras e senhores deputados, já está resolvido o eco. Muito boa tarde. Vamos dar início à reunião, à primeira das várias audições que temos presente esta tarde na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, todas relacionadas com o processo na especialidade, apreciação nesta Comissão da proposta de lei 4314, que reforça as garantias dos contribuintes e da simplificação processual. Temos o gosto de contar com uma delegação da DECO, composta pela doutora Sónia Covita, o doutor Ernesto Pinto e o doutor Tito Rodrigues, cuja presença agradecemos e saudamos. Cumpre-me apenas explicitar os termos em que decorrerá. Os grupos parlamentares estão reservados 3 minutos para colocarem as questões específicas sobre as dúvidas suscitadas ou considerantes sobre a proposta de lei, após o que darei a palavra nova à DECO para prestar os esclarecimentos necessários e, eventualmente, uma segunda ronda, esta de 2 minutos por deputado que se inscreva. E, portanto, renovando os meus cumprimentos, cumpre-me dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, requerente também desta audição, a par do grupo parlamentar do Partido Comunista, perdão, Grupo Parlamentar do Partido Comunista na audição subsequente. Portanto, a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, que cumprimento e a quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradecer também o facto da DECO se ter disponibilizado a vir a esta audição e indo diretamente ao que nos traz cá. Portanto, o Governo apresentou a este Parlamento a proposta de lei número 43, que visa, nos seus propósitos, é dito, a simplificação do relacionamento entre a AT e os contribuintes e o reforço das garantias dos contribuintes, para além de, eventualmente, introduzir alguns mecanismos de suspensão da execução por dívidas até certos montantes e forçar a autoridade tributária, eventualmente, a acatar as decisões dos tribunais superiores na exata medida em que densifica esse regime, de modo a que o poder discricionário da AT nessa matéria, quando elabora circulares sobre tributos, considerando as decisões dos tribunais superiores, não sejam ignoradas e possam ter alguma aplicação prática interna, de modo a evitar a litigância com os contribuintes. No entanto, apesar destes propósitos que nos são apresentados, nós não podemos ignorar o facto de, quer a senhora Provedora de Justiça já neste Parlamento e com o relatório que nos fez chegar há bem pouco tempo à primeira Comissão, e também o relatório que nos é apresentado anualmente sobre o combate à fraude e evasões fiscais e aduaneiras de 2019, nós podemos tirar algumas conclusões. Desde logo é que a AT continua a ser vista pela generalidade dos contribuintes como uma entidade que impõe todo o seu poder de império, mesmo contra a vontade dos contribuintes, que tarda na tomada de decisões sobre as reclamações ou os recursos hierárquicos que lhe são apresentados ainda na fase do contencioso administrativo, antes do contencioso judicial, e, efetivamente, aquilo que constatamos é que, por um lado, a generalidade das queixas que chegam à Provedoria de Justiça tem que ver com a matéria da Segurança Social e dos tributos. Estas representam a maior parte das queixas que chegam à Provedoria de Justiça e, por outro lado, que os tempos de resposta da autoridade tributária, quer às reclamações graciosas, quer aos recursos hierárquicos, são efetivamente longos, ainda que nos seja apresentado nesse relatório anual um prazo médio relativamente curto. Por exemplo, os recursos hierárquicos, estamos a falar de cerca de 20 meses, o que diz muito quando o prazo legal imposto pela Lei Geral Tributária são de 4 meses. Portanto, a primeira pergunta que vos faço é: consideram ou não que esta proposta, que parece ser muito pouquinho, vem garantir estes propósitos do aumento da justiça tributária e das garantias dos contribuintes? Se acham razoável que os contribuintes, para obterem informações vinculativas da autoridade tributária, portanto, saberem se a sua interpretação desta complexa lei está correta, tenham que pagar se quiserem que ela seja respondida num prazo urgente, porque se forem pelo prazo normal, então vão ficar ad eterno à espera.
E se consideram que as soluções apresentadas pelo Governo, nomeadamente no regime de dispensa e redução e atenuação de coimas e, eventualmente, na possibilidade de, durante 3 dias, ao abrigo do regime geral das infrações tributárias, não haver qualquer aplicação de coima, são soluções adequadas para esta necessidade de aproximar a autoridade tributária dos contribuintes? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Brás. Sr. Deputado, a palavra é sua, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento também aos representantes da DECO e os meus agradecimentos por acederem vir aqui dar-nos alguns esclarecimentos ou, pelo menos, darem um contributo para esta discussão que agora se inicia. Estamos perante uma proposta de lei algo ambiciosa que introduz alterações em diversos códigos fiscais e cujo objetivo é, de facto, aumentar as garantias dos contribuintes e facilitar no relacionamento, introduzindo também algumas medidas que atenuam o jus império, que já foi também referido pelo Sr. Deputado anterior, que muitas das vezes a AT usa e, eventualmente, em alguns casos, abusará. Propõe-se aqui que sempre premiar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais. É essa a linha de orientação do Governo, é essa a linha de orientação da autoridade tributária, diminuindo a carga com que onera os contribuintes quando eles não cumprem, e penso que aqui nesta proposta de lei isso é evidente, através, nomeadamente, de uma atenuação das coimas, de um aumento de prazos e até de um aumento de descontos sempre que se verificar que o contribuinte regulariza a situação antes da execução fiscal. Portanto, penso que, e aqui queria ouvir a vossa opinião, em termos de regime contraordenacional, se não entendem que há aqui um claro benefício face ao sistema e ao regime que existe neste momento, que onera, quer no valor, quer nos prazos, mais os contribuintes. Depois, é evidente que esta questão da jurisprudência e da obrigatoriedade de, após 5 sentenças no mesmo sentido, a AT acatar, no fundo, a jurisprudência, desde que não haja um número superior de sentenças em sentido contrário, penso que é também uma garantia para os contribuintes de que os casos que expõem e sobre os quais incide alguma litigância, havendo jurisprudência, estão já por si sanados. Depois, queria também perceber a vossa sensibilidade relativamente à questão das penhoras de saldos bancários. É uma matéria que tem suscitado muitas divergências de interpretação, que muitas das vezes temos também as entidades bancárias a pronunciarem-se contra o atual sistema de penhoras da AT. Na minha perspectiva, o que aqui se introduz de novo é uma maior adequação e uma maior proporcionalidade entre a dívida e o valor, o ato da penhora. Isto é, tende esta legislação agora proposta a adequar os meios aos fins em vista. Gostava também que se pronunciassem sobre esta matéria. Para já era tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os representantes da DECO. Eu não tenho muito a dizer. Parece-nos, na generalidade, que este regime traz alguns benefícios para os pequenos contribuintes. Temos algumas reservas sobre a distinção entre pequenos e grandes contribuintes, e porque o que achamos que deve ser um regime de mais justiça com os pequenos contribuintes não se pode tornar um regime facilitista com os grandes. Não me parece que seja isto que está aqui em causa, e certamente a DECO terá muito mais a dizer sobre as possibilidades e a proteção que traz aos pequenos contribuintes. Conhecemos as grandes medidas que estão nesta proposta. Eu gostaria mesmo era de ouvir a vossa opinião sobre ela e perceber se há algum aspecto possa ser melhorado ou que, estando aqui, deva ser evitado por enfim, alguma coisa que não tínhamos visto e que não salte à primeira análise. E, portanto, queria mesmo era conhecer a vossa opinião sobre a proposta de lei. Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela sua capacidade de síntese e que levarei a crédito depois da resposta. Não, e bem, nós estamos para ouvir a DECO, seguramente. Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes da DECO. E, de facto, estamos aqui a olhar para uma proposta de lei que tem como título Reforça as garantias dos contribuintes e simplificação processual. E aquilo que nós, cada vez que voltamos a analisar esta proposta, vemos é que há muito pouco de reforço de garantia dos contribuintes e de simplificação processual. Não sei se também é essa a vossa percepção, mas há aqui um conjunto de alterações que parecem surgir de necessidades concretas de clarificação de alguns aspectos que até possam ter sido suscitados pela própria AT, mas pouco de reforço de direitos dos contribuintes. E desde logo uma das questões que nos saltou à vista tem a ver com as competências que são dadas à AT enquanto autoridade de polícia criminal. No artigo 40º do Regime Geral das Infrações Tributárias. Ao que parece, segundo percebemos no debate, essas eram atribuições que de alguma forma já estavam na esfera da AT, mas agora é especificado quem é que exerce mais em concreto esses poderes. E a nossa dúvida é se passa a ser a AT a ter determinados poderes, quem é que deixa de os ter? É o Ministério Público, é a Polícia Judiciária, que poderes é que são transferidos para a AT e que consequências é que isto pode ter também na relação entre a AT e os contribuintes e, sobretudo, depois também na capacidade de defesa dos direitos dos contribuintes quando existe algum erro ou algum problema da parte da AT, que sabemos que é normal e acontece, é preciso que haja também um equilíbrio entre aquilo que é a capacidade de investigação e da ação da parte da AT e aquilo que são depois as garantias dadas aos próprios contribuintes. Um segundo grupo de questões, uma segunda questão que vos gostaríamos de colocar diz respeito às alterações que são feitas nos artigos 29 e 32 do REGIT também, em que se cria... portanto, estes artigos falam da redução ou da dispensa de coima quando um erro feito pelo contribuinte seja resolvido e não cause prejuízo à Receita Tributária. E, portanto, havia um regime que é alterado com esta proposta de lei. Ora, aquilo que nos parece é que estas alterações, contrariamente até a uma primeira leitura que fizemos da proposta de lei, vão no sentido de restrição destes direitos e não de alargamento dessas situações em que pode haver dispensa de coima, porque se resolve, porque não tem qualquer perda de receita fiscal. Por exemplo, quando se diz aqui um prazo não superior a 3 dias, o prazo anterior não tinha esta limitação dos 3 dias. Tratar-se de uma infração simples, ao que parece, podia ser uma infração grave na situação anterior. E, por fim, a linha C, o infrator não tenha beneficiado desta dispensa de coima no mesmo ano, que também me parece que é uma restrição que não existia. Gostaríamos de perceber exatamente se é também esta a vossa interpretação e se, de facto, com estas alterações não acaba por restringir ainda mais a possibilidade de corrigir este tipo de situações, que são perfeitamente normais, e se estas restrições vão, não vão ser num sentido positivo ou negativo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Vou agora, perante este conjunto de questões concretas colocadas à delegação da DECO, eu dava a palavra... Então, sim, pode, exatamente. A palavra é o Dr. Tito Rodrigues. Não? Para o Dr. Ernesto Pinto, peço desculpa. Portanto, supostamente tem 12 minutos, mas tens vontade. Bem, boa tarde a todos. Temos de agradecer a oportunidade que foi dada à DECO Proteste de estarmos aqui e também de forma verbal e presencial também darmos a conhecer aquilo que ao longo dos anos temos colocado nas nossas publicações. Portanto, nós temos vários artigos e várias cartas enviadas para os grupos parlamentares desta Assembleia sobre este assunto, nomeadamente acerca das garantias dos pequenos contribuintes. Eu queria fazer esta distinção. Nós sabemos que os médios contribuintes têm auxílio de contabilistas certificados e de advogados, obviamente, que os orientam na tomada de decisão, grande parte deles. Os pequenos contribuintes não o têm.
e se permite, a nossa maior preocupação, sem desprimor para todos, é exatamente o pequeno contribuinte, que quanto a nós, na balança da justiça, está completamente desequilibrada. Tem a ver com coisas tão simples e gostava, antes de responder às perguntas, gostava que houvesse uma certa sensibilidade para este tipo de assuntos. Existe uma iliteracia geral da população portuguesa, então o que tem a ver com conceitos fiscais, muito mais. Os contribuintes não percebem sequer o que está escrito numa declaração de IRS, ok? E se forem às instruções, deparam-se com uma remissão constante para artigos de códigos civis e por aí fora, portanto, e não conseguem obter, grande parte das vezes, resposta aos seus problemas. É aí que nos telefonam e procuram ajuda. Porque também, quando recorrem aos serviços da AT, e aqui também gostaria de fazer um parênteses, nós não queremos pessoalizar, a responsabilidade não será dos funcionários, porque nós sabemos que não têm formação orientada para o atendimento ao cliente, que será o contribuinte, não obtêm respostas. E quando obtêm respostas, e nós fazemos estes testes, se forem a um serviço de finanças têm uma resposta, se forem a outro serviço têm uma resposta completamente diferente, se utilizarem o e-mail têm mais outra resposta diferente e se telefonarem também têm uma resposta que não é igual a nenhuma das anteriores. Porque o contribuinte, se quiser uma resposta com valor legal, portanto as chamadas informações vinculativas, vai ter que pagar. E o pequeno contribuinte não vai pagar por uma informação vinculativa, então se for pedida com urgência, estamos a falar de perto de 2.500 euros e já tem aqui quase que instruída, digamos assim, a informação vinculativa. Portanto, aqui só queria localizar o que tem sido a nossa preocupação, porque ao longo do tempo, eu não tenho a mínima dúvida, quer esta lei, quer outras, o mérito acho que é indiscutível. Aliás, se estão a discutir o diploma nesta fase, é porque ele tem mérito e praticamente todos os partidos e grupos parlamentares, portanto, e inclusivamente deputados individuais, portanto, permitiram que se chegasse a este campo. O que nos parece da leitura deste, tal como de outros diplomas, inclusivamente temos um serviço que agora já está em funcionamento desde o início de abril, salvo erro, que tem a ver com o endereço eletrónico, cujo objetivo é tentar também ajudar o contribuinte na relação com a AT, o que nos parece estranho, portanto, é um serviço criado pela AT, com funcionários da AT, para ajudar ao relacionamento dentro da própria AT. Isto é, assim, uma coisa um pouco estranha. Depois, tínhamos, de facto, um problema, aqui se calhar passando para as perguntas, se eu não seguir a ordem, peço perdão. Eu penso que relativamente a esta questão do desequilíbrio da balança entre uma autoridade tributária poderosa e um contribuinte pequeno, é verdade, mas principalmente, como eu disse, para o pequeno contribuinte. Porque com todos os meios de recurso, com o tempo que temos a nível de duração de processos, e nós sabemos, temos situações que se arrastam praticamente ad eterno. E também quando se procura celeridade, eu só tinha aqui os dados dos últimos anos, mas nós tínhamos, mesmo relativamente às informações vinculativas, chegámos a ter cerca de 116, 120 dias de prazo de resposta, depois passou para 80 e poucos dias, salvo erro, neste momento estamos em cerca de 70 dias, portanto temos uma morosidade tremenda. Quando, por exemplo, a entrega da declaração de IRS demora 3 meses, não é? E a partir de 30 dias depois de terminado o prazo já estamos na fase do pagamento de coimas. Agora, quanto ao mérito deste diploma, não tenho a mínima dúvida que existem boas notícias. A principal, quanto a nós, é a questão do direito circulatório e as alterações que terá que ter em função do conhecimento de decisões dos tribunais em sentido inverso ao entendimento da AT. Era um problema. Nós sabemos da linha, portanto, basicamente a AT ia para contencioso, sempre, mesmo, e por vezes sabia que inclusivamente ia perder. Jogava com a desistência do contribuinte. Portanto, folgamos em saber que este caminho poderá ser invertido, mas já agora nós também temos dúvidas, porque nós não fizemos a lei. E tem a ver com o artigo 68A, a nova redação da... Para nós não é claro que aqueles requisitos sejam cumulativos ou não. Não sei se esta questão já foi levantada. E porquê é que nós falamos acerca desta clareza? Era bom que ficasse claro, porque também sabemos que, por norma, a autoridade tributária, quando vai interpretar as leis que são aprovadas nesta Assembleia, faz uma apreciação muito restritiva e geralmente não é do interesse do contribuinte. Portanto, são referidos uma série de requisitos no artigo 68A. Portanto, que é a criação do novo número 4, que é a admissão tributária deve rever as orientações genéricas referidas no número 1, quando
E depois tem a linha A, B e C, versem sobre matéria apreciada em decisão sumária por um Tribunal Superior, nos termos do artigo 656 do Código de Processo Civil. Existe acórdão de uniformização de jurisprudência preferido pelo Supremo Tribunal Administrativo. Existe a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores manifestada em 5 decisões transitadas em julgado no mesmo sentido, e depois continua. E se estivermos a falar juristas para juristas, como sabem, poderemos ter esta dupla interpretação, porque não há aqui ou em lado nenhum. Portanto, assusta-nos um bocadinho que depois quem vá colocar em aplicação esta lei não considere que isto seja cumulativo. Se for cumulativo, não vai haver atualização de direito circulatório para ninguém, porque a conjunção destas 3 alíneas dificilmente se concretizará. Portanto, e quanto a nós, esta será a ser, como nós presumimos a intenção do legislador, portanto, ser individualizadas, parece-me que sim, que é um excelente caminho. Relativamente da redução das coimas, é de louvar, mas também nós não queremos que quem por sistema utilize este sistema de não cumprimento depois à espera da redução das coimas, seja beneficiado por tal facto em função do pagador, quem paga a tempo e horas. Portanto, é preciso cuidado quando se avança com estas normas, porque por vezes o efeito acaba por ser o contrário. Portanto, não queríamos que houvesse um aproveitamento, ou seja, convém haver uma discriminação positiva sempre de quem paga a tempo e horas. Isto parece-nos essencial e convém que a lei deixe isso muito bem acautelado. Não é? Porque depois, como quer dizer, apesar de pagar a coima, por vezes começa a ser vantajoso não cumprir os prazos que os outros cumpriram. Portanto, a mim parece algo que deve ser tido muito em conta e muito cuidado na redação desta lei. As penhoras. Pois, quer dizer, nós temos preocupações, mas se me permitem alguém mais avaliado que nós, a Associação Portuguesa de Bancos tem um contributo, quanto a nós, muito pertinente, com uma série de dúvidas nesta matéria. Umas serão válidas ou não, mas salvo erro tem 11 ou 12 páginas só sobre esta matéria. Acho que levanta questões pertinentes, porque parece-nos óbvio e lógico que todo este processo seja simplificado, como é óbvio, mas que, acima de tudo, não haja o excesso de penhora, como aqui, no fundo, o Sr. Deputado referiu, que esse é um dos problemas que nós temos atualmente e nos chegam, quer dizer, às vezes por uma dívida de poucas centenas de euros, porque penhora-se a casa, penhora-se tudo o que está na conta bancária, e porquê? Porque também não existe um cruzamento, por vezes, entre as diversas instituições públicas, a AT, a Segurança Social, alguns municípios ou por aí fora, em que permita centralizar todos estes mecanismos das penhoras. E se me permitem, aqui de forma paralela, também não compreendemos um sistema em que o poder público pode penhorar bens de particulares, quando esse poder público, por vezes, também deve dinheiro aos particulares, que é algo que também devia ser que se devia avançar. A lei já prevê, mas de facto na prática não existe uma aplicação prática de um crédito de impostos, digamos assim. Portanto, haver ali um saldo, uma conta corrente entre o contribuinte, porque repara, o contribuinte pode ter um reembolso de IRS a haver de 2.000 ou 3.000 euros, e se comete ali uma pequena infração e a coisa fica ali, digamos assim, sem resolver durante 1 ou 2 anos, e pode acontecer por factos pequeninos. Por exemplo, a guarda partilhada. Aliás, nós inclusivamente viemos a esta casa a falar da guarda partilhada. Se houver ali um problema em que os 2 progenitores da criança não estão entendidos e as declarações de IRS ficam ali suspensas, sabe-se lá durante quanto tempo, temos aqui uma situação que o contribuinte pode entrar num incumprimento, digamos assim, virtual, mas no fundo ainda tem crédito à vez da administração tributária. Portanto, gostaríamos que estas questões também fossem acauteladas nesse sentido. Sempre nesta perspectiva, porque, repara, nós temos, por exemplo, o sistema da arbitragem tributária, que existe mais ou menos desde 2011, e eu salvo erro, com dívidas de valor inferior a 500 euros, foram cerca de 80 ou 90 contribuintes que recorreram à arbitragem tributária. Porque no mínimo tem que pagar 306 euros, começa logo aí. Nós temos que perceber que para muitos contribuintes, em que se tiverem em causa valores 300, 400, 500 euros, não vão entrar por esse caminho. Portanto, nunca vão ver os seus direitos acautelados. Okay? Portanto, era importante terem este ponto presente. Aqui, relativamente também à questão da senhora deputada, sim, eu acho que já me referi aqui um bocadinho à questão dos grandes e pequenos contribuintes. Acho que é muito importante termos cuidado. Porque, por norma, os grandes contribuintes acabam por tirar proveito de uma série de situações
os primeiros pequenos não têm conhecimento, não sabem como delas usufruir e não são beneficiados por cumprir a lei tal como ela é. Por exemplo, se nos perguntam se o direito da audição, agora, quando é pedida uma informação vinculativa, portanto o contribuinte é ouvido, no fundo, para explicar os seus motivos, se é útil, muito bem, mas quantos pequenos contribuintes é que vão pedir estas informações vinculativas quando, no fundo, têm que pagar no mínimo 2.500 euros, não é? Portanto, é algo que no papel é muito interessante, mas não está feito para o pequeno contribuinte. É muito importante ter isso em atenção. Simplificação processual e sobreposição de poderes é algo que também nós temos falado por diversas vezes. Nós temos, por vezes, uma série, aliás, do ponto de vista legislativo, não tenho a mínima dúvida que temos montes de mérito em muitas iniciativas e depois temos um cruzamento de normas que complica um bocadinho o processo, não sabendo o contribuinte a quem recorrer. E mesmo dentro do próprio sistema depois é complicado. Eu penso que não foi aqui falado, mas contra nós há aqui uma questão que tem muito mérito, que é a questão da suspensão do pagamento da dívida fiscal até 5.000 euros para particulares e 10.000 euros para empresas, portanto até ao fim do prazo da reclamação graciosa e do recurso judicial, porque era algo que sempre nos fez impressão e entre portas fechadas utilizávamos o termo quer dizer, o contribuinte paga primeiro e queixa-se depois. Sempre nos pareceu um conceito um bocadinho aberrante, até porque por vezes o contribuinte não tinha o poder, a capacidade financeira de pagar para se poder queixar. Portanto, parece-nos que sim, essa medida parece-nos de excelente intuito e vem ali equilibrar um bocadinho a balança e, se calhar, irá obrigar a administração tributária, inclusivamente, a ser mais célere, porque se tem razão e está ciente da sua razão e quer o tributo, e o tributo é todos nós, não é? Portanto, muito bem que seja mais célere e o contribuinte que pague aquilo que efetivamente deve. Porque, atenção, nós não somos a favor de perdões fiscais, de redução de tributos, queremos é que o contribuinte tenha forma de reagir àquilo que lhe é solicitado e tenha forma também de conhecer os meios e de saber como executar os seus direitos. Eu penso, não sei se me faltou alguma questão. Pois é, a questão da sobreposição de poderes, é um facto. O Sr. Deputado tinha referido a questão de quem é que tem agora estas competências. Quer dizer, a nós parece-nos que o contribuinte normal sempre viu a AT como uma polícia fiscal, não é? Portanto, tem esses poderes. Todos os processos de execução fiscal sempre segue o mecanismo da autoridade tributária. Gostaríamos que não entrasse aqui ruído também. É uma questão pertinente, mas da perspectiva do contribuinte, ele não quer saber se é A ou B ou C que lhe está a seguir o processo, não é? É algo que internamente tem que ser resolvido exatamente para não haver sobreposição de poderes e não haja confusão dentro do processo. Muito obrigado, Dr. Ernesto Pinto. Creio que as questões colocadas foram todas abordadas na resposta e alguns acréscimos, umas recordatórias pertinentes para o processo que neste momento atravessamos. Resta-me, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer o vosso contributo. E às senhoras e senhores deputados, voltaremos a reunir daqui às 16 horas, daqui a menos de um quarto de hora, com a audição da Ordem dos Contabilistas Certificados e, portanto, senhoras e senhores deputados, fazemos um intervalo. A todos. Muito obrigado. Ou alguma coisa que, entretanto, não tenha sido referida porque não estava nas questões, mas até ao prazo de discussão, tudo aquilo... Sim. Se acharem útil, senão as questões que colocaram são muito claras, mas se houver mais alguma questão... Enviamos-nos também aquilo que temos escrito ao longo dos anos. Nós escrevemos sobre a arbitragem tributária, se calhar foi o que fizemos há mais tempo, em 2018. Fizemos também nós fizemos um teste aos serviços do E-Balcão com perguntas práticas e, quer dizer, até fizemos uma grelha de avaliação e é confrangedor, portanto temos os resultados. E é um tema que nós falamos, nós há uns anos, quer dizer, já tenho problemas em situar-me no tempo com isto tudo, mas fizemos inclusivamente o estudo junto de mais de 300 serviços de finanças do ponto de vista nacional, já foi há bastante tempo que ainda era o Dr. Paulo Macedo, pronto, sim, exatamente, já foi no século passado. Mas logo na altura nos foi dito uma coisa interessante, se me permite, que era que os funcionários do FIS não estavam orientados para o atendimento ao contribuinte. Não é? Estavam orientados para cobrar impostos. E isso não temos a mínima dúvida que a AT transformou-se numa grande máquina de cobrar impostos.
subissem ao balcão de finanças, o funcionário dizia: eu não estou aqui para explicar nada, estou aqui para cobrar impostos. Ponto. Isto, alto e bom som. Não, nós um dia fazemos um livro, não é? Fazemos um livro sobre estas situações. Mas enviamos, claro que sim. Sim. Fazemos chegar. Obrigado.